psicológica. Então vamos lá. Chegou um paciente para você, tô falando de forma bem generalista, tá? Sim. A ansiedade para as pessoas, porque a função do bom jornalismo de verdade é esse, informar as pessoas. Então vamos dissecar isso. Chegou uma pessoa que você diagnostica com o seu aparato técnico, científico, acadêmico, uma pessoa com estresse crônico ou ansiedade crônica, né? Como que você modula e você vai identificando os principais gatilhos? E outra coisa, o estresse de um executivo é diferente de um estresse de uma esposa recém-casada? Tem que ter essa equalização? São graus distintos? Não. Na verdade, o estresse, de forma geral... A primeira coisa, então, quando o paciente chega, ele precisa entender o que é o estresse. Porque normalmente ele não sabe. E como eu falei aquela hora, são palavras que caem no senso comum. Sim. E aí quando elas caem no senso comum, cada um vai interpretando essa palavra de forma diferente. Ou então vira a síndrome do todo mundo tem. Isso. A base da psicologia, começamos por aí. Nós falamos que não são as situações que nos enlouquecem. São as interpretações que nós fazemos das situações que nos enlouquecem. Não é a situação em si, é como eu enxergo. Até porque eu posso olhar para essa luz, para essa câmera nesse momento e sentir alguma coisa. E você está olhando para a mesma câmera, para a mesma luz e sentir algo diferente. Então entende que não é a câmera e a luz, e sim o que está dentro de mim. Como eu percebo essas coisas. Então como eu percebo o ambiente é que a gente vai falar a respeito do estresse. Então a primeira coisa, o estresse não é bom. Ah, mas o estresse não é bom. Sob nenhuma circunstância? Não. O estresse, ele serve para quê? Ele serve para nos proteger. Então ele é bom apenas nos momentos de perigo, quando eu atuo com os meus padrões moduladores de sobrevivência. Então nesse momento ele serve para me ajudar. Ele me coloca num estado de alerta para que eu saia de uma situação de perigo, ok? Então ele serve, ele é benéfico para mim em situações de risco. E aí quando a gente escuta aquelas histórias de uma mãe que segurou a geladeira porque ia cair em cima do filho, questões de sobrevivência, esse estresse ele me dá essa força sobrenatural. Realmente assim, ele ativa, né, todo o meu corpo, eu ouço melhor, eu vejo melhor, eu tenho mais força física, eu tenho mais velocidade, justamente que é para que eu consiga fugir ou me esconder de uma situação de perigo. É um mecanismo eminentemente de sobrevivência. De sobrevivência. Hoje em dia nós precisamos desse sentido em que momento? Pouquíssimos. Mas eu tô aqui agora falando com você, e aí a câmera tá ali me filmando e eu tô assim, o que estão pensando de mim? E aí a minha interpretação é assim, alguém pode não gostar de mim, se essa pessoa não gostar de mim, eu vou ser rejeitado. Se eu for rejeitado, porque é uma coisa muito importante de ser dita, quando a gente fala da rejeição, e a desconstrução do amor romântico vem aí. E as pessoas não gostam, mas é estudo, é ciência, não é a Ellen quem tá falando, tá? Quando o bebezinho nasce, ele chora porque ele quer mamar. Ele chora porque ele quer ser protegido. Ele chora porque ele quer ser aquecido. Então ele não chora porque ele te ama. Ele chora porque ele quer sobreviver. Ele é absolutamente dependente. E naquele momento, se ele não for aceito, se ele não for acolhido, se alguém não cuidar dele, o que vai acontecer? Vai morrer. O fato é esse. Então, todo esse processo de choro, todo esse processo de olhar de gatinho do Shrek, tudo isso é uma questão de sobrevivência. E aí, passado o tempo, eu vou me tornando alguém independente. Eu não preciso mais de alguém para me dar comida, para me limpar, para me aquecer. Eu consigo atender as minhas necessidades de sobrevivência sozinho. Então, o que deveria acontecer? Eu não tenho mais medo de ser ou não aceito, porque se eu não for aceito, se eu não for acolhido, não tem problema, eu não vou mais morrer, entende? Então, no primeiro momento, eu faço de tudo para ser aceito, absolutamente tudo para ser aceito, porque se eu não for aceito, eu corro risco de morte, certo? Passado um tempo, eu continuo ainda com essa questão de é legal ser aceito, mas se eu não for aceito, eu não corro mais risco de morte. Mas se eu não tiver isso muito bem tratado, elaborado, se eu não souber lidar com essa emoção, se essa emoção não estiver organizada dentro de mim, quando eu não sou aceito e eu sou rejeitado, o sentimento que eu tenho, literalmente, é um sentimento de morte. Eu volto lá para quando eu era pequenininho, assim, se não me aceitarem, eu corro risco de morrer. Eu não corro mais o risco de morrer. Se você não gostar de mim, simplesmente eu vou sair e vou embora e tá tudo certo. Mas as pessoas não desenvolveram esse
mecanismo. Então, como eu disse, lidar com o estresse tem muito a ver com essa questão de lidar com a rejeição, que é o meu medo principal. O medo principal do ser humano. Dentre esse medo principal, a gente fala de desamor, desvalor e desamparo. Isso quando a gente começa a destrinchar esse medo de aceitação. Mas o principal é o de não ser aceito, mas o de não ser aceito nesse sentido de não ser cuidado. Então, quando a gente fala do estresse e a gente fala desse sentimento, desse mecanismo, na verdade, de defesa, eu tenho que entender que hoje aquele meu mecanismo de defesa já não me serve mais.